Vamos ver um pouquinho onde a gente trabalhou com uma equação do tipo ax mais b igual a zero, né? Que é uma equação do primeiro grau. A representação gráfica disso é uma reta, tá certo? A gente viu a importância desse cara aqui para essa equação. Ele tem uma informação importante geométrica, né? Ele dá a inclinação da reta, a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x é exatamente esse número. Portanto, toda a reta só tem duas possibilidades de inclinações: uma inclinação positiva, fazendo com o eixo x, ou uma inclinação negativa. Então, esse cara é chamado coeficiente angular, né, da reta. Angular. E ele é determinante você saber essa posição, por exemplo, quando você está interessado em estudar o sinal dessa expressão, né, que é uma coisa que me interessa muito. É dado uma expressão dessa, você saber quando isso é positivo ou quando isso é negativo, né? Quando é zero, é exatamente resolver a equação. Depois a gente viu uma equação do segundo grau, desse jeitão, ax2 mais bx mais c igual a zero, onde o a diferente de zero, né? E a gente viu que esse cara aqui também tem uma informação importante sobre essa parábola, né? Essa equação, quando você representa ela dá uma parábola e ela tem informação sobre concavidade, né? Então, isso aqui me dá uma informação sobre a concavidade. Isso é importante quando a gente está estudando inequações. Isso vai acontecer com frequência quando a gente entrar lá no cálculo 1, tá certo? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha uma expressão do tipo A, né, igual a x2 mais 1 sobre x mais 3. Tá certo? Multiplicado por 2x mais 5. Tá? Então, uma expressão que é quociente, né, de coisas que a gente conhece, né? Isso é uma expressão do segundo grau, isso aqui é uma expressão do primeiro grau, uma expressão do primeiro grau, e eu tenho uma expressão A que envolve essas coisas que a gente conhece. E vamos supor que a gente esteja interessado em saber, né, primeiro, onde esse número A é maior que zero, por exemplo. Como é que eu faço para resolver isso, né? Ora, A maior que zero significa que eu estou interessado em resolver essa equação: x2 mais 1 sobre x mais 3 que multiplica 2x mais 5 maior do que zero. Então, saber onde esse cara é positivo é resolver uma inequação, tá certo? E como é que a gente resolve uma inequação? A gente chamou a atenção ontem que a informação sobre a expressão ela é muito interessante para a gente descobrir, tá certo, o sinal daquela expressão. Então, a ideia para resolver esse tipo de coisa, né, é trabalhar com o sinal de cada expressão isoladamente e usar a regra que você conhece, né? A regra de multiplicação de sinais ou divisão de sinais, né? A multiplicação e divisão ela tem regra de sinais iguais, né? Mais vezes mais dividido por mais, menos vezes, ou seja, produto de sinais iguais, resultado positivo, produto de sinais diferentes, resultado negativo, divisão de sinais iguais, resultado positivo, divisão de sinais diferentes, né? O resultado é negativo, tá certo? Então a regra é a mesma. Então, como é que você faz isso? Usualmente a gente faz aquilo que eu chamei a atenção ontem. Eu vou usar uma retinha para representar cada expressão dessa,
certo? Então, por exemplo, eu vou representar a expressão x2 mais 1 nesse negócio aqui, certo? E aí, o que eu chamo de representar é fazer o esboço, né, dessa figura aqui, né, y igual a isso, fazer o esboço. A gente viu que isso é uma equação de segundo grau. Se você olhar para o A, né, o A aqui é 1, ele é positivo, tá certo? Portanto, a gente já identificou que a concavidade é voltada para cima. Então, a primeira informação. A segunda informação, quando a gente está com a equação de segundo grau, é saber se ela tem raízes. Porque as raízes são importantes, né? As raízes exatamente onde o gráfico que representa aquela figura ali, ela toca o eixo X, né? Exatamente onde o Y é igual a zero. Então, o zero aqui, nessa expressão, você vê fatalmente que essa expressão não vai ter zeros, né? Porque o número ao quadrado nunca vai dar menos 1 para somar com 1, né? Então você vê que essa expressão aqui, se a gente faz uma continha aqui, né? x2 mais 1 igual a 0, a gente descobre facilmente que x2 igual a menos 1 e a solução disso é conjunto vazio. Não tem solução nessa expressão. Então veja, eu tenho duas informações: a concavidade e que ela não tem raízes. Então, geometricamente, né, a figura que representa essa expressão, ela só pode estar acima do eixo X. Ok? Porque com concavidade voltada para cima, se ela estivesse aqui embaixo, fatalmente ela ia tocar o eixo X. Aí ela teria o quê? Duas raízes. E a gente já viu que essa expressão não tem raiz. Então, do ponto de vista do que eu falei para vocês ontem, eu determino completamente o sinal dessa expressão. Como a figura está completamente acima do eixo X, essa expressão ela é o quê? Positiva, para qualquer valor de X. Certo? Então, tranquilamente, eu já determinei que o sinal dessa expressão é mais em toda a reta. Certo? Então, o que é que eu fiz, na verdade? Eu estudei o sinal dessa expressão. E aí eu faço a mesma coisa com as outras. Né? Vou representar aqui a expressão x mais 3. Faço um processo muito parecido. X mais 3, y igual a isso, é uma equação do primeiro grau. Portanto, é uma reta. E o que é importante numa reta? A gente saber a inclinação dela, não é? Saber se ela tem uma inclinação positiva ou uma inclinação negativa. Então eu olho novamente para o coeficiente, tá certo? E vejo que o coeficiente é 1. Portanto, ele é positivo. Então a inclinação é positiva. O que é que eu faço? Enquanto zero, resolver essa equação também é simples, né? X mais 1 igual a 0, eu concluo que x igual a menos 1. Desculpa, x mais 3 menos 3, tá? E marco o menos 3, marco o menos 3 aqui. Como vocês falaram, a inclinação positiva, portanto ela tem uma inclinação positiva, tem que ser uma coisa mais ou menos assim, e aí fica perfeitamente determinado o sinal também, não é? Como essa parte aqui está acima do eixo, ela representa a parte da expressão que é o quê? Positiva. Então, para que valores de x a expressão é positiva? Para todos esses valores aqui, ou seja, x o quê? Maior que menos 3. Certo? E aqui a expressão, como está abaixo, ela representa a parte do que? Negativa. Ou seja, para qualquer valor de x menor que menos 3, essa expressão é negativa. Claro, né? Um número menor que menos 3, quando você somar com 3, né, faz a regra de sinal, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal, tá certo? Do maior em módulo, né? Tá certo? Então a gente tem essa situação aqui, não é? Qualquer número menor que menos 3, o sinal maior vai ser o do 3. Né? Muito bem. Então, estudei o sinal. Você veja que é simples, eu estou estudando o sinal de cada termo separadamente.
certo? Represento da mesma forma a outra expressão, não é? Que é 2x mais 5. Claramente o zero, se você fizer a conta, dá menos 5 meios, não é? Então você tem menos 5 meios. 5 meios é maior ou menor que menos 3? Maior, não é? 5 meios dá menos 2,5. Então ele deve estar à direita do menos 3, né? Então aqui está o menos 5 meios. Então esse é o zero da expressão. Novamente é uma equação do primeiro grau. E o importante é o coeficiente. Novamente a inclinação foi o quê? Positiva. Então a gente sabe que essa reta tem esse formato. Portanto, novamente eu determinei o sinal. Onde é que essa expressão é positiva? X maior que menos 5,5, porque é a parte correspondente, tá certo, do gráfico que está aqui. Ok? Então aqui é positivo e para o lado de cá é negativo. Ora, então aqui está o 2x mais 5. E aqui embaixo eu vou representar o sinal de A. Que A é exatamente essa expressão, né? O quociente dessas duas expressões aqui, o produto. Como a regra de sinal na multiplicação e na divisão é a mesma, tá certo? A gente faz isso, essa regra de sinal de uma vez só. Ou seja, aqui basta você projetar ok? Os zeros que você encontrou. E aí fica claramente determinados sinais em cada setor desse. Por exemplo, aqui nós temos o produto de 3 sinais, onde 2 deles, né? Isso aqui dá o quê? Menos vezes menos dá mais, né? Mais por mais. Então a resposta aqui vai ser o quê? Positivo, certo? Então nós temos aqui o sinal de mais. Aqui nós temos que sinal? Menos. E aqui? Mais. Certo? Então veja bem, se a pergunta era aonde esse cara é maior que zero, qual seria a resposta? Para que valor de x essa expressão A é maior que zero? X menor que menos 3 ou x maior, tá certo, que é menos 5.000. Observe que isso aqui que você fez não só responde a isso, mas responde a qualquer sinal que você queira, né? Se eu perguntar para você, menor que zero é onde? Onde é que essa expressão A é menor que zero? Maior que menos 3, menor, tá certo? Então, na hora que você deixa isso, você faz essa continha aqui, você já estabelece a solução de determinar o sinal dessa expressão em qualquer situação, certo? Então, se a expressão agora fosse A, por exemplo, ali foi maior que zero, né? Fosse menor ou igual a zero, né? Então, nesse caso aqui, quem é a solução? A solução que vocês estão me dando é essa, né? X pertence aos reais, tal que X menor que menos 3 ou X maior ou X maior que menos 5 meios. Essa seria a solução, ou seja, para qualquer valor de X, nessa situação, essa expressão é sempre positiva. Não é? Se a pergunta fosse essa, menor ou igual que zero, onde é que isso é menor ou igual que zero? Qual é a solução disso? X pertencente aos reais, está o quê? Maior ou igual, né? Porque eu estou permitindo a igualdade. Então, é menos 3, menor ou igual que X. Mas pode ser menos 3, Vamos lá. E X menor ou igual que menos 5 meios. Ele está com razão, né? Ok? Porque essa resposta ela não estaria correta, não é? Porque se você olhar, os zeros obtidos nessa expressão, tá certo? São os zeros obtidos da expressão que estão no denominador.
E nós sabemos que não existe a divisão por zero, tá certo? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Quando a gente estabelecer o menor ou igual, a gente tenta logo colocar a igualdade. Perfeito? Só que a gente precisa estar atento e só entra igual a zero se esse zero corresponder, quando você está com uma fração, a um zero do numerador. Como o nosso numerador aqui não tem nenhum zeros, porque a expressão não tocou, tá certo? Então, essa informação aqui, ela estaria completamente errada em função de os dois zeros que nós obtemos são zeros correspondentes, olha, x igual a menos 3, zero do numerador, e x igual a menos 5 meios, tá certo? Então, apesar de eu estar pedindo menor ou igual que zero, aqui a igualdade não entraria, tá certo? Aqui a igualdade não entraria. A gente fica sempre tentado a dizer, opa, menor ou igual, bota igualdade, então você está atento, porque os caras que estão no denominador, tá certo? Você não pode colocar, porque a gente sabe que não existe a divisão por zero, tá certo? Chamando a atenção disso para aquele fato, a gente fica sempre tentando memorizar, decorar situações, né? Então, aqui não entra em função dos zeros estarem no denominador da expressão, tá claro? Isso vocês vão fazer direto em cálculo 1, tá certo? E as pessoas têm essa dificuldade de fazer isso, tá certo? E a gente precisa se acostumar a estudar sinal de expressões desse tipo. Por exemplo, quando você vai, em algum momento, a gente estabelece que o sinal da derivada dá o crescimento ou o decrescimento de uma função. Tá certo? Isso é importante para ajudar máximos e mínimos de funções, isso é importante para fazer o esboço do gráfico. Isso dá sinal de funções. E a gente entende isso, entende essa definição. Aí quando a gente chega no exercício a gente não faz, porque a gente não sabe, tá certo, como estudar o sinal de uma expressão dessa, ou qualquer outra, tá certo? Então é preciso que a gente use os nossos conhecimentos, né? Dentro desses conhecimentos estão, por exemplo, você saber fatorar polinômios, tá certo? Vou pegar um exemplo aqui para que a gente possa fatorar. Não sei se vocês lembram o que é fatoração, vão lembrar disso? O que é fatorar um polinômio, por exemplo? Você vê na forma de produto, não é? Tá certo? Ou seja, eu preciso encontrar as raízes, né, desse danado, né? Eu já estou com medo de morrer de sede, tá certo? Para ninguém pedir água também, né? Bom. Então, vocês estão me dizendo que fatorar um polinômio é escrever na forma de produto, né? Então, é importante você saber fazer isso, porque veja bem, essa expressão que está aqui, ela já foi dada bonitinha, mas eu poderia ter dado essa expressão dividido por esse cidadão aqui, tá certo? Que no nosso caso, também a gente poderia fazer direto, porque é um polinômio do segundo grau. Não era necessário fatorar, porque a gente conhece praticamente como é que é a situação gráfica de um segundo grau. Ou tem concavidade para cima, então aí não seria necessário. Mas se você tiver um cara do terceiro, quarto, quinto grau, aí você já começa a ter a necessidade, porque os gráficos, tá certo, já não são tão usuais, já não tem um formato, né? O cara do terceiro grau, a gente não tem o controle de como é que vai ser o gráfico, vai depender do número de raízes que ele vai ter, né?